Eu imagino que hoje em dia, por causa de drone, aumentou o avistamento de objetos não identificados, né? Sim. Porque tem muita gente que não sabe que é um drone na fazenda, em alguns locais que não tem ideia do que é drone e acha que é OVNI, né? A gente que estuda esse fenômeno, a gente tem muita dificuldade nas análises atualmente, justamente por É. conta de drones, do satélite do Starlink, do É Elon baixo? Musk. Porque é baixo? Não, porque as pessoas não estão acostumadas a olhar para o céu, e esses satélites, por exemplo, do Elon Musk, eles vão como se fosse um trenzinho luminoso. São Como que vários é? pontos Ah, tá. em linha reta, andando numa velocidade constante, e eles não pulsam, né? Então é aquela luz que é a reflexão do Sol Ah, no entendi. corpo do satélite. Mas eles estão numa linha mais baixa ou mais alta? Depende da, Depende da da... trajetória, né, Ah, tá. que eles estão passando. E aí as pessoas às vezes veem isso daí, filmam e mandam pra gente pensando que é algo anormal, algo relacionado ao fenômeno OVNI e não tem nada a ver. Então existe muita confusão, né, com satélites atualmente do Starlink e os drones. É. Porque drone faz uns movimentos rápidos também, né? Faz, E você não tem noção do tamanho dele, dependendo de onde ele tá. Você acha que ele tá muito longe e é um objeto. Ele é pequeno, mas parece que ele tá muito longe. Se você imaginar que ele é uma nave, né? exatamente. Mas assim, o fenômeno ufológico existe. Os objetos voadores fazem esses movimentos que os drones atualmente fazem? Fazem. Inclusive, eu tô com um recorte de jornal aqui que eu trouxe só para te mostrar do Diário da Noite. É de 1939, antes da era moderna dos discos voadores. Então, o que que fala a manchete dessa matéria de jornal? Uma luz misteriosa move-se sobre o morro. Isso aí aconteceu em Minas Gerais e São João del Rei, em 1939, no mês de dezembro. E o interessante é que mais de 2.000 pessoas observaram esse fenômeno. Era uma bolinha luminosa que ficava fazendo evoluções como um drone, Ou mas seja, não tinha drone nessa época, né? exato, é isso que eu É. queria mostrar para você. E como esses, existem vários outros casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, que foi a partir de 1947, ou seja, os casos aconteceram antes. Inclusive tem até abduções, que são sequestros de pessoas que ocorreram, por exemplo, no Brasil, o primeiro abdução sequestro foi em 1931. E aí eu trouxe para você um livro autografado meu, Tá. que é o Alienígenas no Passado do Brasil, que traz um conteúdo excepcional de tripulantes de OVNIs que foram avistados no Brasil. São 14 casos antes da era moderna dos discos voadores, que foi 47. Então tem caso aí de 1925, tem essa abdução de 1931, tem casos No Egito. envolvendo indígenas brasileiros da tribo Caiapó, de uma tribo também de Mato Grosso, que eles inclusive chegaram a comer os alienígenas, porque era uma tribo canibal. Ah, eles pegaram os alienígenas, prenderam e comeram? Isso, desceu uma nave lá, Tá. esses seres brancos, meio esquisito, e aí, até aí os indígenas ali do Mato Grosso ficaram convivendo. Mas aí quando esses seres começaram a mexer com as crianças da tribo, eles resolveram conversar lá entre os chefes, né, da tribo e resolveram matar eles. Como eram canibais, foi tudo pra panela. Isso está descrito em livros norte-americanos de pesquisadores alemães e suíços que estiveram aqui em 1936, quando coletaram esses casos. Então tá tudo aqui, a fonte direitinho. Quer ver? É bem interessante. Tem até um desenho meio satirizando até essa situação. Cadê Mas tá aqui? aqui, ó. Isso saiu onde? Saiu no livro. Deixa eu ver o nome do livro certinho aqui para te falar. Não é isso aqui? The Past of... Isso. Ó, o melhor da antropologia hoje. Tá. Né? Então tá na página número 164, Parte na 5. parte 5.
Então conta essa Cara, o desenho que os história. caras fizeram Então, dos alienígenas no caldeirão, dá pra ver aí? é. Os caras no caldeirão e os caras cozinhando. Então, aqui, cara. quem descreveu esse fato foi antropólogos que estiveram aqui no Brasil investigando a tribo indígena. No caso dos Kayapós, por exemplo, tem o Bep-Gororoti, que era um deus, e aí tem uma roupa de festa, né, que geralmente eles têm um culto que eles fazem para lembrar desse deus Bep-Gororoti, e eles se vestem muito parecido com um Nossa. astronauta. Totalmente. Cara, olha essa roupa. O Perê, que teve lá, o indianista, né, entrevistando essa tribo, ele conseguiu essa história bem interessante. Disse que esse deus, o Bep-Gororoti, veio numa barduna trovejante, parou lá na serra de Pucatoti. É E Pará isso? isso é Pará, No exatamente, Pará? Pará. Caramba. Os Kayapós é lá em cima. Então eles... Desculpa, É o Bep-Gororoti. E aí, o que acontece? Ele tinha uma espécie de arma Tá. que ele apontava para árvores e desintegrava. Isso os indígenas Raio laser, falavam. né? Tipo raio laser. E aí os caras tinham medo dele. Só que um dia viram ele numa cachoeira tomando banho e viram que ele era um homem normal. Só era um pouco branco, barba, né? Então lembrava muito um viking, vamos dizer assim. Sim. E tinha a pele branca, né? Diferente dos índios Kayapós. E aí o que eles fizeram? Começaram a se aproximar tal, e começaram a conversar, e aí ele se engraçou pro lado de uma filha do tribo lá, do cacique da tribo, né? E aí casou com ela, teve um filho. Eles instituíram uma oca no centro da tribo, onde os mais velhos iam lá e... É tipo uma escola onde eles falavam das experiências que eles tinham para passar a experiência com isso, com aquilo, né? Sim. E discutir as coisas da tribo, como se fosse uma escola. E aí, depois de um tempo, ele cansou de ir lá, subiu para Pucatoti, pegou a família dele e aquela nave, né, aquele objeto, subiu as estrelas e ele prometeu um dia voltar, só que até agora não voltou mais. Então é a lenda Kayapó. Agora, fora isso, tem vários outros casos aí de tripulantes, e tem inclusive a abdução, que aconteceu em Campinas em 1931. Então esse livro tá muito legal aqui, ó. O senhor José Florencio, em 1931, ele foi abduzido. Eu estive lá entrevistando ele, junto com o pesquisador Pablo Villarrubia Mauzo, que é um espanhol, e mais o professor Carlos, lá de Campinas. Eu acredito que ele não é mais vivo atualmente, mas ele chegou a fazer desenhos, né, da criatura que abduziu ele em 1931. Então é um caso que comprova que o fenômeno OVNI e os tripulantes eles já aconteciam antes da era moderna dos discos voadores, né? Que é bem conhecido aí, foi o caso Kenneth Arnold, onde em Washington, em Cascade, né, o Monte Cascade, foi visto 9 objetos em forma de pires voador. Por isso que é Flying Saucer, né? Saucer pires e Flying voador. E depois aportuguesou para disco voador, OVNI, UFO, né? É o formato do pires, né? Que não é nem um disco, é uma coisa mais achatada no meio. O platígio volador, né? Mais na voador. América, que é o prato voador.